Muito bem, a paz do Senhor para todos. Vamos iniciar a nossa oração. Senhor Deus, queremos, ó Pai amado, nesta manhã maravilhosa de domingo, agradecer por estarmos aqui reunidos na nossa 21ª aula, ó Deus, neste auditório aqui da igreja, juntamente com meus irmãos que vão ver esta aula gravada, online, ao vivo. Toma nas tuas mãos, abençoe, que o Senhor possa falar poderosamente através deste ensino. Te agradeço, ó Pai, por essa bênção, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos hoje, na página 117, dar início a mais uma matéria, que é a doutrina do pecado. Doutrina do pecado. Vamos falar sobre o que é o pecado, né? Ainda mais nessa geração, as pessoas estão brincando muito com o pecado, as pessoas estão sem temor acerca do pecado, muitas igrejas estão aceitando o pecado, muitas lideranças não estão mais disciplinando o pecado. Vocês aproximaram a imagem aqui, Israel, bem, né? E nós queremos, nessa manhã, passar para vocês que podem ser, e alguns já são líderes, né, de grupos, departamentos, equipes, congregações, igrejas, a importância e o cuidado acerca do pecado. Vamos lá. As Escrituras destacam dois grandes princípios morais mediadores do comportamento do homem em relação a Deus: a santidade e o pecado. Na esfera moral, a santidade corresponde ao bem, enquanto que o pecado corresponde ao mal. Todos os mais princípios e qualidades morais podem ser classificados de maneira a se identificarem com a santidade e o bem, ou com o pecado e o mal. Por essa razão, a doutrina do pecado recebe especial atenção na Bíblia. Então, no mundo espiritual, nós só entendemos a santidade e o pecado. Isto é, ou a pessoa ela é separada, que é a santidade, a santificação, que é uma separação das coisas do mundo, ou ela se envolve com pecado. Não tem como ela servir a Deus com uma vida em pecado. Claro que somos pecadores, confessos. Nós confessamos e deixamos. Aquele pecado que é confessado e não deixa, ele não alcança a misericórdia. Então, nós devemos escolher ou bem ou mal. A origem do pecado. Qualquer pessoa que se dá a meditar na doutrina do pecado, procurando compreendê-la, mesmo à luz das Escrituras, inevitavelmente há de se defrontar com a seguinte indagação: qual a origem do pecado? É uma pergunta. E a indagação, quer a encaremos no contexto da igreja ou da teologia, amplia-se numa indagação sobre a origem do mal em todo o mundo. As perturbações da vida e a consciência de algo anormal atuando decisivamente no mundo conduzem o homem pensante a essa questão da história. E as respostas nem sempre são harmônicas entre si. Então vem-se a pergunta, né? Quem criou o pecado? Né? Como é que é o pecado? Porquê do pecado? Nós ficamos indagando essas coisas. Só que nós devemos entender, né, que essa origem, nós vamos aprender hoje como que aconteceu essa origem e de que maneira que a igreja ela deve se comportar, né, com esse tipo de problema de pecados na vida do crente. O que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado? Na Bíblia, o mal moral que assola o mundo, normalmente chamado pelos homens de fraqueza, né, equívoco, deslize, queda, se define claramente como pecado, fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção e injustiça. A Bíblia apresenta o homem como transgressor por natureza. Então, qualquer tipo de pecado que a gente comete pode-se ter os sinônimos como erro, né, um fracasso, uma contravenção. Tá bom? Então não adianta. No céu não entra pecado.
No dia que entrar um pecado no céu, o céu acaba. Não existe mais céu. Então, que fique claro, qualquer nome que queiram dar, pecado é pecado. Mas como adquiriu o homem essa natureza pecaminosa? Isto é, o homem em si, ele já nasce com a tendência para o erro. O homem em si, ele já nasce com a tendência para o mal. É tanto que o próprio cristão, quando ele deixa de ler a Bíblia, quando ele deixa de buscar a Deus, quando ele deixa de ir para a igreja, quando ele deixa de orar, quando ele deixa de jejuar, é só olhar se porventura, infelizmente, tiver alguém assim na sua família. Você vai ver que a tendência dele é esfriamento espiritual, é começar a fazer algumas coisas que ele não fazia, é começar a sair palavras da sua boca que não saía, é começar a ter pensamentos que ele não tinha antes. E normalmente alguns se viram contra a igreja, se viram contra lideranças, porque o pecado ele vai dominando aos poucos. Ele vai tomando a consciência da pessoa, por isso que fala que a mente fica cauterizada. Isto é, a pessoa fica numa situação tão ruim que o salmista ele resume lamaçal do pecado. Ele vai afundando. Quando o salmista fala, tirou-me do lamaçal do pecado, ele vai afundando. Se você um dia, infelizmente, desviou, é só você parar e pensar por onde você andou quando você estava desviado. Se tem alguém na sua casa que está desviado, o que ele tem feito? Como que você vê aquela pessoa que você ama? Mas não adianta, é o pecado. A pessoa, é a tendência do ser humano, qualquer um, é ir para o erro. A pessoa pode ser trabalhador, pode ter caráter, a pessoa pode ser um bom pai e um bom marido, mas ele sempre vai ter alguma coisa de pecado que ele vai fazer na vida dele. Não tem como escapar. O diabo, ele não brinca. Ou você tem o Espírito Santo, ou a pessoa tem o diabo. Ou a pessoa anda no espírito, ou ela anda na carne. Não tem meio termo. Aí diz aqui, mas como adquiriu? Né? Para termos respondidas essas indagações, é interessante e dispensável considerar o seguinte, página 118. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, Deus não é o autor do pecado. Ok? Então repita dentro de você, para você guardar isso para sempre. Deus não é o autor do pecado. Evidentemente, Deus, na sua onisciência, já vira a entrada do pecado no mundo, bem antes da criação do homem. Porém, deve-se ter o cuidado para que, ao fazer essa interpretação, não faça de Deus a causa ou o autor do pecado. Longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Deus é santo, não há nele nenhuma injustiça. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Deus odeia o pecado, e a prova disso que foi que enviou a Jesus Cristo como provisão salvadora para o homem. Assim sendo, as Escrituras rechaçam todas aquelas ideias deterministas, segundo as quais Deus é o autor e responsável pela entrada do pecado no mundo. Tais ideias são contrárias às Escrituras, mas também à voz da consciência, que é o testemunho da responsabilidade do homem perante o Deus cuja santidade foi ultrajada. Então, preste atenção. Deus, ele não é o autor do pecado. Deus odeia o pecado. Deus não convive com o pecado. Deus não ama o pecado. Deus não aceita pecado. Deus não passa a mão em pecado. Deus não leva em conta a pessoa por ela ser boazinha, mas tem pecado. Tá? Deus, ele enviou Jesus, ele mesmo tomou forma do homem para vencer o pecado. Por isso que Jesus, ele ficou 33 anos e meio, mais ou menos, aqui na terra e venceu o pecado. Os homens tentam inventar histórias, né, que Jesus casou com Maria Madalena, que Jesus teve filhos. Tudo isso coisas do diabo, porque Jesus, ele venceu o pecado. Jesus, ele venceu os desejos da carne. Jesus, ele venceu as vontades do homem. Jesus, ele venceu as tentações do diabo. Jesus, ele venceu a dor. Jesus, ele venceu a cruz. Jesus, ele venceu a morte. E Jesus nos deu o perdão dos pecados e a vida eterna. Então, só alguém que vencesse o pecado
é que poderia dar para nós, seres humanos, o perdão dos pecados. Como que alguém vai perdoar uma pessoa que comete também os mesmos erros e os mesmos delitos? Não tem como. Agora vamos ver onde teve origem. O pecado teve origem no mundo angélico, isto é, entre os anjos. Se quisermos conhecer a origem do pecado, teremos que ir além da queda do homem, descrita no capítulo 3 de Gênesis, e pôr a nossa atenção em algo que aconteceu no mundo dos anjos. Normalmente a gente fala assim, onde é que teve a origem do pecado? Alguns vão falar assim, foi Adão e Eva. Já ouviram isso, sim ou não? Foi no Jardim do Éden, né? Mas vamos ver. Deus criou os anjos dotados de perfeição, porém Lúcifer e legiões deles se rebelaram contra Deus. Aí diz aqui, e eles caíram em terrível condenação. O tempo exato dessa queda não é dado a conhecer na Bíblia. Jesus fala acerca do diabo dizendo ser ele homicida desde o princípio. Pouco se diz a respeito do pecado que ocasionou a queda dos anjos. Porém, quando Paulo adverte a Timóteo, no sentido de que nenhum neófito que é novo convertido seja bispo sobre a casa de Deus, assevera que é para não suceder que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Daí se conclui que o pecado do diabo foi a soberba e o desejo de sobrepujar a Deus. Nós entendemos que o pecado de Lúcifer ele era um anjo de luz, ele era um querubim, e foi o desejo de ser igual ou mais do que Deus, né? Até que se achou nele esse tipo de iniquidade, de pecado. E quando Deus viu que se originou nele esse pecado, esse desejo, ele foi expulso. Por isso que a Bíblia fala que eu vi Satanás cair como raio do céu. Então nós temos que entender a origem desse mal, né? É tanto que a primeira tentação do homem, Lúcifer fala o que? O diabo, você vai ser igual a Deus, né? E normalmente um dos pecados que existem na vida dos homens hoje, dessa geração, é querer ser igual ou melhor do que alguém. Vamos falar no âmbito da igreja. Por que algumas pessoas querem, sem a direção de Deus, abrir igrejas sem ter a bênção do seu pastor? Porque ela quer ser igual ou melhor do que o pastor dela. Ela não consegue ser submisso. Ela acha que está trabalhando para o pastor dela. Ela acha que está fazendo alguma coisa para o pastor da terra, e não está. Ele está simplesmente tomando conta de uma filial com responsabilidade de ensinar o povo o caminho do céu e da eternidade. A única coisa que vai fazer diferente quando ele estiver sozinho é que ele vai ter, entre aspas, uma coisa que ele pensa que tem e não tem. É poder, poder de título, poder de uma fama que não existe. Porque o maior serve o menor. E aquele que é líder verdadeiro, ele não tem vida própria. O pastor verdadeiro, ele não tem vida própria. Ele tem que renunciar a si mesmo. Ele tem que renunciar aos desejos. Ele tem que ser exemplo. Ele tem que tomar a cruz. Ele tem que trabalhar em todas as áreas da igreja. Ele tem que entender tudo da igreja. Ele tem que estar pronto para tudo. Ele não tem mais aquela liberdade que ele tinha antes de ser um líder, de poder ir para onde ele quer, viajar para onde ele quer, passear para onde ele quiser, e a data que ele quiser. Acaba tudo isso. Então, esse tipo de pecado de Lúcifer foi que trouxe a sua queda. Vamos ver a página 119. A universalidade do pecado. Ainda que muitos tenham diferentes opiniões quanto à natureza do pecado e o modo como ele se originou, bem como se inclinam a negar o fato de que o pecado é um tormento no coração do homem, em todos os quadrantes da terra, seja em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, ou nas mais esquecidas aldeias no seio da África, o pecado é um flagelo diário. Então, guarde uma coisa, pecado é pecado em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar. Seja aqui ou seja em outro planeta, né? A pessoa pode estar viajando para outro planeta, ser um astronauta e pecar lá na galáxia, né? Então, pecado é pecado. Não adianta a pessoa falar, quando eu vi eu pequei. Não, você não vigiou, né? Quando eu vi me envolvi.
Ah, quando vi eu falei, xinguei um palavrão. É porque o coração está cheio. Então a pessoa tem que dominar. A frieza espiritual, ela é algo tão forte, que a pessoa vai esfriando sem sentir. E ele mesmo vai falar, não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Né? As pessoas, por exemplo, que têm a necessidade de trabalhar muito, são as que mais têm que buscar Deus. Por quê? Porque ela trabalhar muito, e né, o momento exige isso, ela tem que ser aquela pessoa que vai ter que buscar mais do que daqueles que frequentam a igreja. Porque ela vai ter que ter seu devocional, ela vai ter que orar muito, ela vai ter que ouvir mensagem, ela vai ter que ler livro, ela vai ter que ter o seu momento diário. Porque se ela não fizer isso, não é que o trabalho vai destruir, devagar a frieza vai entrar. E quando a frieza entra, o pecado fica rodeando. O pecado fica chegando. Ele fica batendo na porta. É por isso que a Bíblia fala que o diabo, quando a pessoa aceita Cristo, sai. Aí ele fica rodeando. E um dia ele fala, eu vou voltar para minha casa. Ele chama o corpo do ser humano de minha casa. Né? Aí ele entra, só que ele não vem sozinho. Ele vem mais 7. A Bíblia fala que o estado dessa pessoa fica pior do que o primeiro. Aí é quando você vê aquela pessoa que de repente não bebia, bebe. Não xingava, xinga. Não queria bater em alguém, começa a bater. Não roubava, rouba. Não enganava, começa a enganar. Não dava a volta, começa a dar volta. É aquela pessoa que evitava a briga, agora o negócio dele é briga. Então nós temos que tomar muito cuidado. O pecado ele veio para destruir o homem. É tanto que quando o pecado veio no coração de Eva e depois no coração de Adão, eles perderam o paraíso. Então uma pessoa em pecado, ela perde o céu. Uma pessoa em pecado, ela perde a comunhão. Uma pessoa em pecado, ela perde a santidade. Uma pessoa em pecado, ela perde a chamada ministerial. Uma pessoa em pecado, ela perde a credibilidade. Uma pessoa em pecado, ela perde a autoridade de falar no microfone. Uma pessoa em pecado, nas igrejas sérias, elas são disciplinadas para aprender e não cometer mais aquele erro. Vamos lá. Todos pecaram. A pecaminosidade do homem está registrada em toda a extensão das Escrituras. De fato, a Bíblia mostra o pecado como uma herança inevitável que o homem tem de administrar desde o seu nascimento e que está presente na natureza do homem, e com ele continuará até a morte. Vocês que eu já tive filho pequeno, vocês que ainda têm filhos pequenos, ou netos, como eu tenho, por que a gente ensina para nossos filhos e netos que não pode fazer coisa errada? Sendo que ele nem sabe, porque é a tendência. Você pode ver que a tendência do seu neto, do seu filho, que é uma pessoa ainda que não sabe a maldade do mundo, a tendência dele é fazer a coisa errada. Não é? É aquela criança que do nada morde a outra, que do nada xinga a outra, que do nada, se bobear, vai lá e pega um trocadinho do pai e da mãe para levar para a escola. É uma tendência. Aí você fala, não pode. Respeita a tua avó, respeita teu pai, não é assim? Por que você fez isso? Aí aquela mãe mais brava, tá maluco? Já dá logo uma, vá! Não é? Então, é isso que a gente tem que lembrar. É a tendência. Não é que o ser humano, ele é mau. O ser humano, ele tem que ser instruído. Ele tem que ser ensinado. E depois que ele pega a maturidade, chega à pré-adolescência, aí ele já entende. Aí é quando ele já erra, porque ele sabe que erra. Minha mãe não gosta. Não pode. Ele já fala isso. Tá errado. Por exemplo, eu estava observando, outro dia, foi ontem, né? A minha filha ensina muito, são 2 netos homens. E normalmente os homens costumam o quê? Os irmãos, né? Se degladiar. Aí eu estava observando o mais novo, de 3 anos. Ele olhava para a mãe não estava olhando, ele vapo no irmão. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ele olhava para a mãe e ele vapo. Aí daqui a pouco o mais velho, vapo. Aí eu falei, isso aí já está ficando já. Ele olhou que você não estava olhando e vapo no outro.
Pois é, não pode. É a tendência. Entendeu? O próprio homem de Deus, seja o pastor presidente, se eu não vigiar, a minha tendência é para o pecado. A dirigente do ciclo de oração, se não vigiar, a mulher que ora, é o pecado também. Ele fica rodeando. Então, isso que nós lemos aqui, diz assim, escrevendo aos Efésios, diz o apóstolo Paulo, que nós, os crentes, éramos, olha bem, por natureza filhos da ira, como também os demais. O pecado, pois, é algo original, do qual todos participam, e que fazem culpado diante de Deus. O pecado e a morte nivelam os homens, isto é, não tem jeito. O homem, ele tem o pecado e ele só tem certeza de uma coisa na vida, qual é? Que se Jesus não voltar com ele em vida, ele vai um dia morrer. Isso é certo. Né? Ele pode usar botox, pode fazer plástica, pode fazer implante, pode fazer cirurgia, pode tirar a costela, ficar com a cintura fininha, pode botar silicone aonde quiser no corpo, pode botar lente, o dente ficar mais alvo do que a neve, pode botar lente nos olhos, pode esticar a pele de tudo que é jeito, mas não adianta. Um dia ele vai, igual quem não faz nada, igual quem fica morocochô, caído, igual quem fica com tudo arrastando pelo chão, igual quem fica com os dentes tudo meio torto, é a mesma coisa. A única diferença é que um quer ficar mais bonito, mais nada, mas um dia ele vai morrer. Então nós precisamos tomar cuidado com essa natureza pecaminosa. Não brinque com o pecado. É o que nós recomendamos. Você está no setor, sentiu que algo está estranho. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Você chegou num lugar e viu que um homem ou uma mulher te olhou diferente. O ser humano sabe quando olha diferente, sim ou não? Sabe. Até aí, tudo bem? Vamos uma primeira olhada assim. Só que com o tempo, toda hora está acontecendo o quê? Está o mesmo olhar. Está o mesmo olhar. Aí você já começa a tomar cuidado. Fala, opa, tem algo me rodeando. Tem algo tentando me tentar. O que eu tenho que fazer? Sai fora. Elimina logo, não brinque. Ah, vou ver onde isso vai chegar. Eu sei onde vai chegar. Vai chegar no sexo. Vai chegar no flerte. Vai chegar num beijo. Vai chegar num abraço. Vai chegar numa pegada. Mesma coisa é o dinheiro. Não, Deus sabe que eu estou precisando. Deus sabe que eu preciso muito. Aí você começa a negociar coisa errada. Quando você vai ver, está chegando caminhão de coisa errada. Aí quando pensar que não, está chegando a autoridade competente. Né? Se você ouvir as histórias de pessoas que viraram ladrões, você vai ver como é que começou. Começou coisa pouca, coisa bobinha. Né? Por exemplo, se uma criança traz uma borracha da escola, você viu que não é seu. Normalmente a mãe fala o que? O pai. Agora é pelo zap, né? Tira uma foto. Olha, veio com meu filho, com a minha filha. Por favor, averiguar de quem é essa borracha. Não é dele. E perguntar por que pegou aquela borracha. Ah, que eu vi caído no chão. Mas no chão da onde? Da rua ou na escola? Entendeu? Então, é a mesma coisa alguém que te dá um troco errado. Nossa, Deus me abençoou. Não. Você tem que falar com a pessoa, você me deu troco a mais. E devolver. Não é? Então você tem que, por exemplo, eu tenho mania de quando a pessoa, quando dá, tá botando o pãozinho na sacola, eu fico contando. Aí um dia eu vi que alguém botou um pão a mais. Eu acho que você botou um pão a mais. Um pão a mais. Né? Então eu tenho que tomar cuidado. O pecado, ele rodeia mesmo. O pecado vem com força. Só que ele vem pelos mínimos detalhes. Só que tem uma coisa que eu tenho que guardar nesse dia. Pecado para Deus é o quê? Pecado. Pode ser homicídio, pedofilia, adultério. Estou falando daqueles que a gente acha mais cabeludo, né? Fornicação, estupro, homicídio, assassinato, terrorismo. Tudo é pecado. Igual a pegar uma moeda, xingar um palavrão, tá? Inveja,
Glutonaria, aquela pessoa que come sem estar com fome, come demais. Normalmente eles cometem isso no rodízio, não é? Isso tudo é pecado. O mesmo lugar que vai o pedófilo, o terrorista, o estuprador, é o mesmo lugar que vai quem falou uma mentirinha, como diz aquele cantor, mentirinha branca. O que é mentirinha branca? Fala que eu não estou aqui não. Mentiu. Sim ou não? Mentiu. É mentirinha. Mas é o mesmo lugar. Nossa, é mesmo? É. Vai lá para o Apocalipse. Ficarão de fora quem? Os feiticeiros. Logo de cara. Aí depois fala, mentirosos. Tá? Vai lá ver a relação. Como é que ele vai comparando as coisas. Aí fala assim, e todo aquele que comete e pratica. Vamos lá, continuando. A maior prova em favor da universalidade do pecado é a própria obra realizada por Cristo na cruz, que no seu escopo apresenta-se como uma obra de caráter universal. É como remédio único para a doença espiritual de toda a humanidade. Qual é o único remédio para a pessoa receber a libertação e o perdão dos pecados? Jesus. Não tem outro remédio. Não tem outra porta de escape. Somente Jesus é que vai trazer para essa pessoa a libertação e o perdão dos pecados. Por que só Jesus? Porque ele venceu. A natureza essencial do pecado. O caráter santo de Deus é a norma única e final mediante a qual podemos julgar com exatidão os valores morais. Para aqueles que não levam Deus em conta, não existem normas morais fora dos costumes sociais e dos ditames de uma consciência pervertida. Isto é, hoje uma sociedade pecaminosa, ela quer descer pela nossa goela que o que era errado agora é o quê? Certo. O que mais que eles querem fazer? Aquilo que não podia, agora pode. Essa sociedade, ela está tentando arrancar páginas da Bíblia. Essa sociedade está tentando arrancar versículos da Bíblia. E existem igrejas, infelizmente, que não são verdadeiras, que não pregam mais sobre pecado. Eu conheço. Eu tenho lido livros dessas igrejas. Mais especificamente de uma igreja, lá na região onde está a sede. E eles falam que quando você fala sobre o pecado, isso é ruim, porque desperta na pessoa a dor do pecado. Quando você fala sobre o pecado, isso é ruim, porque as pessoas, elas são pecadoras. Quando você fala sobre o pecado, isso é ruim, você espanta a pessoa da igreja. E é uma igreja muito rica, enorme, que eu não vou falar nome, tá? Superlotada, tem em outros países e ela está espalhada. E a estrutura dela é uma estrutura quase de um shopping. Então eu tenho que tomar cuidado, muito cuidado. Lugares que não combatem o pecado, que não exortam no pecado, que não criam uma disciplina para os seus membros sobre o pecado, é igual um pai que fala para o seu filho, vou deixar ele do jeito que quiser. Lembra daquele ditado que algum pai, alguma mãe já falou? Larguei de mão. O que é largar de mão? Deixa ele se dar mal. Só que no fundo, o pai e a mãe quer aquilo. Ele quer que aquele menino, aquela menina tome o quê? Uma postura. Então as igrejas que largam de mão, elas não têm um amor próprio para aquelas vidas. Elas só têm amor à ganância. E a fama de que está muito cheio e a ganância do dinheiro das pessoas. Então tem que tomar cuidado. Página 120. O pecado tem lugar no coração. O pecado não reside em nenhuma faculdade da alma, mas sim no coração, o âmago da alma, de onde flui a vida. Ele é o centro das influências que põe em operação o intelecto, a vontade e os fatos em seu estado pecaminoso. O coração torna o homem objeto do desagrado de Deus. Sobre o coração, como continente do pecado, escreveu o profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E também a própria Bíblia fala do coração procede. O quê? Aí você vai lá ver a relação do que procede do coração, né? Os maus pensamentos, os adultérios. Então, normalmente começa no reloginho do sentimento.
É tanto que para cometer o pecado demora. Vamos ver a trajetória do pecado de Davi? Vamos lá? Para contar até ver aonde ele chegou? Primeiro, era tempo dele estar na guerra. Ele não foi. Primeiro erro. Segundo, uma mulher foi tomar banho nua em frente ao local que ele dormia. Estava nua. Segundo, o olhar. Ele olhou. Olhar a primeira vez é uma coisa. Olhou, parou no olhar. Olhou na segunda em diante, já é errado. Não olhou mesmo, já tirou o olhar, certo? Terceiro, pensamento. Nossa, que mulher bonita. Nossa, que mulher bonita. Nossa, que mulher bonita. Aí começou a despertar, veio para o coração. Eu quero essa mulher. Eu quero essa mulher. Nem perguntou nada, simplesmente falou, ó, manda aquela mulher vir. A mulher veio, adulterou. Fez sexo com a mulher no palácio, ok? A cena devia ser interessante. Aquela mulher, ela entra pelo palácio, todo mundo estava o quê? O que essa mulher quer? O que essa mulher quer? O que essa mulher quer? Quem é essa mulher? O que essa mulher quer? Alguns talvez conheciam. É a mulher de Urias. É a mulher de Urias. O que Davi está chamando ela? O que o rei está chamando ela? E ela entrou no quarto. Já era. Ficou lá quanto tempo? Não sei. Ficou o dia inteiro? Ficou a noite inteira? Ficou 2 dias? Não sei. Aí, sexto pecado. Descobre que aquela mulher está o quê? Grávida. Aí vem o filho do pecado. Sétimo. Ele manda tentar enganar, mentira. Urias, embriaga Urias, tá? Já comete o pecado da bebida, mais um. E o oitavo. Qual foi o oitavo? Na mentira. Vai lá fazer sexo com essa mulher. Vai lá fazer sexo com essa mulher. Ele não foi. Nono. Ele manda um recado para botar Urias no lugar que ele poderia morrer. Ele engana Urias com a mensagem. E por último, Urias morre. E ainda tem mais um. 11º. Ele esconde o pecado. Ele fica quietinho. Fica na dele. Aí vem um profeta. Aonde tem Bíblia, onde tem palavra, pecado fica. Aonde tem liderança, pecado fica? Não fica. Não adianta, mais cedo ou mais tarde, como diz o carioca, a casa cai. E a casa caiu. Já era. Não adianta. Viu? A casa vai cair. Aí, muito bem. Está lá o profeta. Aquilo ali trouxe para Davi uma maldição para a sua geração. Então, pecado, ele vem aqui, ó. Olha o processo todo, até pecar. Dá tempo de sair fora. Dá tempo de falar não. Dá tempo de trocar de emprego. Dá tempo de se mudar do bairro. Dá tempo de ir embora. Dá tempo de falar não. Dá tempo de denunciar. Vou denunciar para que essa pessoa não morra. Exemplo, você sabe que uma pessoa está só roubando. Nossa, isso vai trazer destruição para a família. Vou fazer uma denúncia. Eles nunca vão saber que foi você. Você denuncia. É melhor aquela pessoa ser presa e parar de roubar e um dia estar solta do que alguém matá-lo. Aí já era. Eu vejo alguns pais falar assim, pastor, ora pelo meu filho que está preso. Eu falei assim, amém. Mas graças a Deus. Por quê? Senão ele ia morrer. Lá dentro, pelo menos, eu sei que ele não vai morrer. Eu vou lá visitá-lo e ele está frequentando o culto lá dentro do presídio. Eu falei, poxa, graças a Deus, né? Aqui fora ele não ia, então no presídio ele vai. Então, muito cuidado. Amém? Vamos lá, continuando. O pecado original. A condição pecaminosa em que nasce o homem é definida teologicamente como pecado original. Ele é chamado assim porque se deriva de Adão, o tronco original. Então, o pecado original veio de quem? Fala, Adão. Tá? Está presente na vida de cada indivíduo desde o momento do seu nascimento, pelo que não pode ser considerado como resultado de simples imitação. É a raiz interna de todos os pecados atuais que macula a vida do homem. Deve-se, porém, evitar o erro de pensar que o termo pecado original implica que esse pecado pertence à constituição original da natureza humana, posto que isso implicará em que Deus criou o homem como pecador. Não. É onde veio a primeira vez, né, na vida do ser humano. Só isso. Tá? E qual foi o pecado? Eu já falei de Adão e Eva. Ser igual a Deus, né?
e conhecer o bem e o mal. Foi o que o diabo fez, vamos conhecer o bem e o mal. Aí eu pergunto, é bom conhecer o bem e o mal, irmãos? Não. Não é? Por que a gente fala de algumas crianças, fala assim, ele ainda está na pureza, na inocência, ele ainda não sabe, né, aonde está a morte, aonde está o mal. Mas desde que o homem conheceu o pecado, foi a pior coisa que existiu. Elementos do pecado original. São dois os principais aspectos do pecado original: culpa e corrupção. A palavra culpa, com relação ao pecado original, expressa a relação que a justiça tem com o pecado e como o pecado tem com a pena da lei. É assim que a culpa do pecado de Adão, como cabeça federal da raça humana, é imputada a todos os seus descendentes. Tá? Então, depois que vem, página 121, o pecado original, vem a corrupção original, vem a culpa, vem os sentimentos, vem só derrota para ver do homem. Eu vim agora de manhã cedo, aí alguém estava na rua assim, ai, quem foi que inventou esse negócio de trabalho, gente? Trabalhar dia de domingo. Eu falei, foi Adão. Nem conheço a pessoa. Foi Adão o culpado. Ele ai meu Deus, vamos trabalhar domingo. Mas foi Adão que trouxe, ora, suor do rosto. Né? Por que o homem, inclusive, só vive falando em aposentar? É ou não é? Ai, não vejo hora de aposentar. Ai, não vejo hora de aposentar. Tem gente que arruma até advogado para tentar aposentar logo. Não, eu tenho direito sim. Não, mas falta 3 anos, trabalha mais 3 anos. Não! Mas se você ficar até a idade tal, você vai pegar 100%. Não quero não. Entendeu? É o trabalho. Né? O ser humano, ele veio com a maldição. A gravidez, ela é boa. Mas quando chega a hora do parto normal, quem já teve parto normal aqui? Como é que é a hora do parto normal? A expectativa, como é que fica? Vai nascer meu filho, mas meu Deus, me guarda, não deixa eu morrer, não sei o quê. Eu acho que é esse sentimento, né? E a dor, então, eu fico imaginando a dor, né, do parto. Diz que as piores dores que existem é a dor da crise renal e a do parto. Eu já tive crise renal, Jesus me curou. E eu vou falar que me deram morfina uma vez, para a dor parar. É uma dor terrível. Dá suor, vômito e alguns até desmaiam. Vamos lá. A corrupção original do homem inclui a ausência da justiça original e a presença de um mal real. É a tendência da natureza caída, herdada de Adão, que condiciona o homem para pecar. Deve-se, portanto, notar que essa corrupção não é meramente uma enfermidade. Ele não é meramente uma privação. Pecado atual. O pecado se originou num ato de livre vontade de Adão como representante da raça humana, uma transgressão da lei de Deus, uma corrupção da natureza humana que deixou o homem exposto ao juízo e castigo de Deus. É esta natureza corrompida a fonte de onde flui todos os pecados atuais diários. Então, todo pecado tem um fim, a morte. O salário do pecado é a morte. Porém, ele dá uma solução. Mas o dom gratuito de Deus, vida eterna. Eis que põe a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Porta larga e porta estreita. Porfiar e por entrar na porta estreita. Agora, quem escolhe o pecado vai para a morte, mas tem o castigo eterno. Não é? É igual aquele pai que dá o castigo. Ou então igual aquele ladrão que pega a prisão perpétua. Ou então ele pega a morte. Tá bom? Então não tem jeito. Existe consequências do pecado. Qualquer pecado tem consequência. Pode escrever, irmão. A pessoa pensa que está se dando bem, sim ou não? Eva pensou que estava se dando bem. Nossa, pode comer. Olha como é que meus olhos se aclaram, né? Pode comer, me dei bem, me dei bem, me dei bem. A pessoa vai achando que está se dando bem. É igual o negócio do dinheiro ilícito. Ele pensa que está se dando bem, não é? Daqui a pouco, né, bate quem lá? Federal, Polícia Civil, leva algemado, aparece nos programas telejornais. Já era. Sabe qual é o regimento interno da igreja para quem é preso? Desligaram do hall de membros até cumprir a sua pena. Se vai ser 5, 10 anos, daqui 10 anos ele volta para entrar em comunhão. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. O pecado atual, como já falei, relação entre o pecado original e o pecado atual. Pecados atuais são aquelas ações externas que se executam através do corpo. São também todos aqueles maus pensamentos conscientes,
sobre os aspectos individuais de fato. Isto é, pecado atual é tudo aquilo que o meu corpo faz, seja ele na fala, na mão, no toque, né, no olhar, aonde eu vou, aonde eu piso, aonde eu me comporto, meu comportamento, a roupa que eu uso também pode ser um pecado, né? Ou pensamentos. Pensamentos que está falando aqui, olha. Cadê? Onde eu li? Aqui. Pensamento consciente. Você sabe que está pecando na mente, mas continua pensando. É igual a pessoa que ela não pode pensar em sexo com outra pessoa, mas está pensando. Ela não está praticando, mas está pensando. Né? É por isso que é um hino na harpa que a gente canta assim. Né? Como é que fala? Meu Deus, estava aqui na minha mente. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço pensando na luz. Entendeu? Que hora de vida tão doce para mim, Jesus me convida que eu suba para si. Olha a letra desse da harpa. Nas horas que passo pensando em as trevas, pensando na luz. Aí a Bíblia fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Aí ele fala, pensando na luz, na palavra. É importante os hinos da harpa, que eles são inspirados. Então, como que eu desfaço um pensamento, pastor? É só você perguntar para si, por que eu estou pensando nisso? Na hora. Alguém aqui é livre de maus pensamentos? Sim ou não? Ninguém. Só que você tem que fazer aquilo que eu aprendi com o saudoso presbítero, quando eu era adolescente. Você não evita dos pássaros voar sobre a sua cabeça. Qualquer pássaro passa sobre a sua cabeça, é ou não é? Mas você pode evitar fazer um ninho na sua cabeça. Você já viu algum irmão entrando na igreja? Quem saiu na sua cabeça? Ah, o pardal cismou de botar um ninho na minha cabeça. Você não deixa. Mesma coisa é o pensamento. Ele vem, mas você expulsa ele. Tira ele. Pensamento da raiva, da vingança, do ódio, do adultério, da fornicação, da masturbação, de ganhar dinheiro ilícito e por aí vai. Pecado original é um só, enquanto o pecado atual desdobra-se em diferentes classes, tais como atos ou atitudes. O que o apóstolo João escreveu no capítulo 1 da sua primeira epístola universal poderá nos ajudar a compreender melhor a diferença entre pecado original e pecado atual. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Atente para o termo pecado e pecados. A palavra pecado no singular, citada no verso 8, é uma referência precisa, direta ao pecado original, ou seja, a natureza caída do homem. Enquanto a palavra pecados, no plural, citada no verso 9, refere-se aos pecados atuais do dia a dia. Isto é, a nossa tendência é o pecado original, né? É errar. Mas os pecados atuais é aquele que a gente fala assim, no plural. Quem é que já orou assim? Perdoa os meus pecados. Né? Mas sabe qual é o bom? É você conseguir dar nome para o pecado. Entendeu? Senhor, ontem eu olhei para algo que não era para olhar. Perdoa. Não vou olhar mais. Senhor, estou sendo tentado nessa situação. Me ajuda a resolver isso ou me tira de lá. Me dá uma direção. É a melhor coisa. Tá bom? Não brinque com pecado. 122. Classificação dos pecados atuais. É impossível classificar todos os pecados atuais, pois variam de classe, de grau e podem diferenciar-se em mais de um ponto. A teologia católica romana faz uma bem conhecida distinção entre pecados veniais, que é pecados livres, faltas cotidianas, e pecados mortais. Porém, tem dificuldade em apontar quando o pecado é venial ou mortal. A mais completa lista das diferentes classes de pecados habituais registrada na Bíblia é extraída dos escritos dos apóstolos Paulo, mais precisamente na epístola, a epístola aos Gálatas. Olha só o que ele fala. As obras da carne são conhecidas. Está lá. Prostituição, toda ela, qualquer prostituição. Impureza, lascívia, né? Sensualidade. Né? A pessoa pode passar sensualidade de várias formas, tá? Seja na roupa, seja num gesto, né? Seja numa piscadinha de olho. São sensualidades. Aí vai. Lascívia. Né?
Idolatria, feitiçaria, inimizade, olha só, hein? Porfia, ciúme. Nossa, ciúme está igual feitiçaria e idolatria, tá vendo? Aquela pessoa que tem um ciúme demais do marido doentio, estava onde? Se eu cheirar tua roupa? O que você fez? Onde é que você andou? Que foto é essa? É um ciúme muito doentio. Aí fala, ira, discórdia, tá vendo discórdia? Aqueles irmãos que vivem brigando, discutindo, discórdia. Aí está aqui, dissensões, facções, grupinho de igreja. E olha só, inveja. Tá vendo como é que é pecado? Aí está aqui, e bebedice. Aqueles irmãos que, chegaram a tomar a rama, um vinho. Glutonaria, como eu disse. Aí ele fala assim, e coisas o quê? Semelhante a estas. Vai muito mais além. A respeito dos quais eu vos declaro. Olha o que ele fala, hein? Vos declaro, como já outrora preveni. Então ele declara e previne. Prevenção, o quê? Não herdarão o reino de Deus quem comete essas coisas. Não adianta. O invejoso não vai para o céu. O ciumento não vai para o céu. O que ira não vai para o céu. O que tem raiva não vai para o céu. O vingativo não vai para o céu. O adúltero, o prostituto não vai para o céu. Por isso que eu falei, o pedófilo, por aí vai, todos. Tudo é pecado. O Novo Testamento determina a gravidade do pecado de acordo com o grau de conhecimento que se tem a respeito dele. Os gentios que estão no seu pecado são culpados aos olhos de Deus. Porém, aqueles que gozam do favor do Evangelho, têm revelação de Deus, são muito mais culpados quando caem. O crente, em particular, é advertido no sentido de evitar o pecado que não está de perto, que tão de perto rodeia. Tá? O crente, em particular, é advertido. Evite, como eu falei aqui. O pecado tanto pode ser por comissão como por omissão. Isto é, aquele que não faz o bem que deveria fazer. Ele sabe que tinha que fazer e não fez. Pecou. Tá? É tão culpado diante de Deus quanto aquele que fez o mal. Mas o outro fez. Entendeu? Então o pecado, ele, como disse Deus para Caim, Caim, o pecado está na porta. Tu deve dominar. É você que domina. Senhor, domina esse pecado para mim? Ele fala, não, é você. Livre-arbítrio. O homem peca porque ele quer. O homem faz porque ele quer. O homem toma posições porque ele quer. Ainda mais quando ele tem conhecimento da Bíblia. Uma coisa é Deus não levar em conta o tempo da ignorância. O que é ignorância? A pessoa não tinha conhecimento. Tudo bem. Tudo bem. Não sabia. Tudo bem. Agora uma coisa é a pessoa saber. Pecado imperdoável.